A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane, estou aqui dando continuidade ao estudo Conhecendo Mais da Palavra de Deus. Lembrando que esse estudo está sendo transmitido da Bíblia de estudo cronológica à aplicação pessoal. No primeiro áudio, nós compartilhamos com você começos, criação. No segundo áudio, nós falamos sobre a família escolhida de Deus. No terceiro áudio, nascimento de Israel. Esse é o quarto áudio e nós falaremos a posse da terra prometida. Vamos ao estudo? Primeira cidade a ser tomada foi a imponente Jericó, que ficava no outro lado do Rio Jordão, na terra de Canaã. Mas os israelitas sequer sitiaram a cidade ou atacaram suas portas para conquistá-las, porque Deus fez com que os muros das cidades caíssem milagrosamente. Josué conduziu os israelitas para conquistar cidade em toda a terra prometida. Toda a conquista da terra ocorreu ao longo de muitos anos, mas os israelitas nunca a concluíram totalmente. Deus havia ordenado que os israelitas expulsassem completamente os cananeus, mas o povo se satisfez em simplesmente viver ao lado dos outros habitantes. Diversas áreas dentro da terra continuaram a ser controladas por cananeus. Mesmo após o término do período de conquista, e a idolatria deste povo foi uma armadilha para os israelitas durante os séculos por vir. Depois da morte de Josué, Deus levantou líderes chamados juízes para libertar seu povo da opressão. Repetidamente. Esta opressão era típica o resultado direto do pecado dos israelitas. Este ciclo de pecado, opressão e libertação ocorreu durante todo o período dos juízes. Durante esse tempo, os israelitas também experimentaram conflitos dentro do próprio povo. A tribo de Benjamim foi quase completamente dizimada pelas outras tribos em uma sanguenta guerra civil. O período dos juízes foi um tempo espiritualmente escuro e caótico para Israel. A maior parte do povo fazia o que parecia adequado aos seus próprios olhos. Os israelitas pediram a Samuel, o último dos juízes, um rei para governá-lo, como os reis das nações que estavam ao seu redor. Deus instruiu Samuel a atender ao pedido do povo, mas disse para alertá-los sobre a adversidade que um rei lhe traria. Deus havia sido o rei dos israelitas, mas eles rejeitavam sua liderança a fim de serem mais parecidos com as demais nações. Deus orientou Samuel a ungir Saul, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei. Saul era alto e bonito. Ele também provou de várias maneiras a ser um líder militar habilidoso. Mas seu caráter espiritual deixava a desejar. Em várias ocasiões, ele sacrificou os caminhos de Deus a fim de garantir o seu sucesso militar ou o seu benefício pessoal.
Por esta razão, Deus rejeitou Saul como rei e escolheu um homem segundo o seu coração para substituí-lo. Sabe quem? Ele mesmo, Davi. Davi foi uma escolha improvável. O mais novo de 8 irmãos. Ele sequer foi considerado no início. Mas logo depois que Samuel ungiu Davi para ser o próximo rei, Davi demonstrou que foi realmente escolhido por Deus, de forma especial, pois matou Golias, o gigante filisteu, quando os soldados de todo Israel, incluindo seus irmãos, estavam com muito medo de enfrentar o gigante na batalha. Davi se juntou aos guerreiros de Saul em seu palácio e tornou-se amigos íntimos de Jonatas, filho de Saul. Rapidamente, Davi provou ser um líder militar muito capaz de ganhar a simpatia do povo de Israel. Isso incitou uma amarga inveja em Saul, e este começou a tentar matá-lo. Davi fugiu, indo de um lugar para o outro, escapando de Saul e de seus homens algumas vezes. Quando Davi ouviu que Saul e seus filhos haviam sido mortos e em uma batalha contra os filisteus, dirigiu-se a Hebrom e foi proclamado rei de Judá. Mas o comandante do exército de Saul proclamou Isbosete, um dos filhos do rei Saul, rei de Israel. E, eventualmente, Isbosete foi assassinado por seus próprios homens e Davi foi proclamado rei sobre todas as tribos de Israel. Após tornar-se rei de toda Israel, por volta de ano 1000 a.C., Davi tomou dos jubiceus a cidade fortificada de Jerusalém e mudou a capital do seu reino para lá. Davi foi extremamente bem-sucedido em batalhas contra praticamente todas as nações vizinhas. Ele estabeleceu um tratado com a rica e poderosa cidade-estado de Tiro. O rei de Tiro forneceu trabalhadores e cedro a Davi, e Davi construiu um palácio para si e estocou materiais para a construção do templo. O auge do reinado de Davi se deu quando Deus decidiu estabelecer uma aliança permanente com ele, seus descendentes. Davi tinha o desejo de construir um templo permanente para o Senhor em Jerusalém, mas o Senhor tinha um plano diferente. Deus iria edificar uma casa a Davi, ou seja, estabeleceria a linhagem de Davi como a dinastia governante sobre Israel para sempre. Infelizmente, o reinado do Davi não esteve isento de problema. O próprio Davi cometeu adultério com a mulher de Urias, um dos seus guerreiros mais valentes, e ela ficou grávida. Em seguida, Davi tentou encobrir seu pecado, planejando a morte de Urias no campo de batalha. Mais tarde, em seu reinado, Davi trouxe uma praga sobre toda a nação de Israel, porque ordenou que fosse feito um censo para contabilizar todos os homens em idade militar. Vários dos filhos de Davi também lhe trouxeram desgostos. Amnon, o filho mais velho de Davi, estuprou sua meia-irmã Tamar, e Absalão, irmão de Tamar, por parte de pai e mãe, o matou a título de vingança. Depois disso, Absalão fugiu para o exílio. Anos mais tarde,
Absalão voltou, mas montou uma rebelião contra o seu pai e proclamou-se rei. Davi foi forçado a fugir de Jerusalém por um tempo e estabeleceu sua capital em Manaim. Os homens de Davi lutaram contra os homens de Absalão. Absalão foi morto e então Davi voltou para Jerusalém. Pouco antes de morrer, o que ocorreu em 970 a.C., Davi nomeou seu filho Salomão como rei de Israel. Tendo recebido um extenso e poderoso reino, Salomão foi capaz de concentrar em tarefas como a construção de um belo palácio real e do templo do Senhor em Jerusalém. Ao mesmo tempo, Salomão aproveitou a posição estratégica de Israel como uma ponte terrestre entre o Egito e outras grandes potências do Antigo Oriente Próximo. Salomão cobrou tributos lucrativos daqueles que viajavam por Israel e até mesmo se envolveu em negociações militares, comprando cavalos e carros de batalha de várias nações e vendendo-os a outras nações. Salomão expandiu seu reino até o rio Eufrates. A sabedoria e a riqueza de Salomão eram famosas em todos os antigos Orientes Próximos. No entanto, o reinado de Salomão não foi inteiramente uma história de sucesso. Por quê? Vamos saber agora. Ele literalmente se casou com centenas de mulheres, principalmente para selar alianças políticas com outros países, e isso levou à propagação da idolatria em Israel. À medida que suas mulheres traziam consigo seus modos de vida idólatras, Salomão ainda financiou a construção de templos pagãos para sua esposa na colina localizada em frente ao templo do Senhor em Jerusalém. A extravagante corte real de Salomão também colocou uma enorme carga fiscal sobre o povo de Israel, que se tornou um fardo difícil de suportar. Vamos parar por aqui. No próximo áudio, vamos continuar com o título Nação Fragmentada. Você está gostando do estudo? Comente. Diga se você está aprendendo, se está te edificando. Deixe algum comentário. Não apenas só ouça e fique calado. Compartilhe também esse estudo para que outras pessoas também sejam edificadas. A paz do Senhor. Até o próximo.